Olá, queridos! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eliseu Martins e este é o canal Conectados na EBD. Se você está aqui pela primeira vez e está procurando um canal para te auxiliar na sua aula da Escola Bíblica Dominical da classe adulta da Editora Betel, você chegou no canal certo, porque essa é a nossa finalidade, auxiliar professores na ministração da sua aula, na montagem do seu plano de aula, para que você possa ministrar uma lição abençoada no domingo. A lição de hoje é a lição de número 5, que será ministrada no dia 2 de novembro, próximo domingo. E nessa lição, nós estamos falando sobre personagens bíblicos. Nós já falamos sobre Josué, já falamos sobre Caleb, já falamos sobre Raabe. Vamos falar nesta lição de número 5 sobre Ruth. Vamos aprender com as lições com o legado deixado por esta mulher que decidiu abandonar a sua vida passada para ter um futuro na presença de Deus. Logo após a nossa vinheta, nós retornamos. Lição de número 5, Ruth, lições de lealdade, o caminho da redenção. Nós temos na história de Ruth uma das histórias mais inspiradoras da palavra de Deus quando falamos sobre fé e lealdade. E como essas duas coisas podem transformar completamente uma vida. Em um tempo de perdas, de incertezas, Ruth ela se destacou pela sua lealdade à sua sogra Noemi e por sua confiança no Deus de Israel. A frase que ela diz em Ruth, capítulo 1 e versículo 16, é muito forte, é muito marcante. Ela diz: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso expressa uma decisão firme de seguir o caminho da fé, mesmo sem garantias humanas. Noemi não tinha mais nada para dar a Ruth. Noemi não tinha mais nada para oferecer a Ruth. Eu poderia até dizer que Ruth teria muito mais chance se estivesse sozinha, muito menos trabalho para si. Mas ela então decide acompanhar Noemi. Ruth, ela nos ensina através da sua vida a verdadeira lealdade, que a verdadeira lealdade não se baseia em conveniência, mas se baseia em compromisso e amor. Ela poderia ter voltado a Moabe, mas ela escolheu permanecer com Noemi. Ela poderia ter voltado para o seu povo, mas ela escolheu cuidar da sogra dela, trabalhando com humildade para suprir as suas necessidades. Essa atitude simples abriu portas diante da presença de Deus. Nos campos de Boaz, Deus começou a revelar o seu plano de redenção. Um plano que transformou a viúva estrangeira em parte da linhagem de Davi e posteriormente de Jesus Cristo. O caminho de Ruth mostra que a fidelidade nas pequenas coisas é o solo onde florescem grandes bênçãos de Deus sobre a nossa vida.
Deus, ele usa corações leais para cumprir os seus propósitos eternos. Assim como Ruth não apenas foi redimida, mas tornou-se símbolo da graça que acolhe o estrangeiro, restaura o caído e oferece um novo começo àqueles que confiam no Senhor. Resumindo, a vida de Ruth nos desafia a permanecer fiéis, mesmo quando não vemos o amanhã. A lealdade, ela abre caminho para a redenção, e o amor de Deus transforma a nossa dor em um testemunho de esperança. Essa é a história de Ruth que nós vamos estudar nesta lição. Nosso texto áureo se encontra em Ruth 1:17. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me afaste de ti. Porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. As palavras de Ruth nesse texto revelam um amor e uma fidelidade que ultrapassa os laços humanos. É um momento de dor, de incerteza, e ela decide permanecer ao lado de Noemi. Não por obrigação. Noemi havia mandado ela retornar, mas ela permaneceu por convicção, por fé. Essa declaração é uma das mais belas expressões de compromisso das Escrituras. Demonstra que a verdadeira lealdade nasce de um coração rendido ao Deus de Israel. Quando Ruth diz, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, ela está abrindo mão do seu passado, de seus costumes e até de sua segurança para abraçar uma vida sob a direção do Senhor. Essa escolha de fé a conduziu ao centro do plano redentor de Deus. Assim nós aprendemos que as decisões movidas por amor e fidelidade a Deus nunca são em vão. Elas nos colocam nos caminhos da bênção e da redenção. Temos muita coisa a aprender com Ruth nesta nossa lição de hoje. Verdade aplicada. Uma das marcas que caracteriza o discípulo de Cristo é a fidelidade a Deus, a qual se expressa nos relacionamentos interpessoais. Ruth, ela demonstrou essa verdade de maneira admirável. Mesmo sendo estrangeira e enfrentando um futuro incerto, ela escolheu permanecer leal à sua sogra Noemi, fiel ao Deus de Israel. Sua fidelidade foi uma expressão visível de uma fé viva que não se deixa abalar pelas circunstâncias. Ao dizer, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o teu povo, Ruth mostrou que a verdadeira devoção a Deus nos leva a viver relacionamentos baseados em amor, cuidado e compromisso. Da mesma forma, o discípulo de Cristo é chamado para refletir a fidelidade divina. E essa fidelidade deve ser refletida na sua vida diária, no seu cotidiano, na sua vida com a sua família, com seus colegas de trabalho, de faculdade, de escola. Então a fé autêntica, ela vai se manifestando em atitudes de lealdade, de respeito, de responsabilidade. Isso em todas as relações da nossa vida. Assim como Ruth foi recompensado pela sua firmeza e lealdade, também seremos abençoados quando permanecermos fiéis a Deus e ao compromisso que Ele nos confiou. Sempre valerá a pena ser fiel ao Senhor. Objetivos da nossa lição são 3. O primeiro, conhecer a origem de Ruth. O segundo, conhecer o valor da fidelidade. O terceiro, ressaltar que Deus levanta remidores. Nosso texto de referência está no capítulo 1 do livro de Ruth, o capítulo de número 1, do verso 14 ao verso de número 18. Mas a minha recomendação é que você leia todo o livro de Ruth, para que você esteja abalizado na história de Ruth. É um livro pequeno, tem apenas 4 capítulos, poucos versículos em cada capítulo, vai ser muito rápido e muito fácil para você ler ele. Eu peço a você que leia, para que você esteja a par de toda a história de Ruth, desde o seu início até o seu final.
Motivo de oração. Oremos para que sejamos fiéis a Deus e aos nossos semelhantes. Essa fidelidade ela é fruto do relacionamento íntimo com o Senhor e ela é sustentada pela ação do Espírito Santo. Então precisamos orar a Deus, pedir ao Senhor para que Ele possa nos conduzir a buscar um coração fiel diante da sua presença. Assim como Ruth demonstrou a fidelidade ao Deus de Israel e a lealdade à sua sogra Noemi, que nós também possamos ser testemunhas vivas do caráter de Cristo em nossa geração. Portanto, oremos que sejamos mais fiéis a Deus e leais aos nossos semelhantes. Senhor Deus e Pai bendito, é no nome do Teu Filho Jesus que nós te oramos. Apresentamos as nossas vidas e te fazemos uma súplica neste momento. Que o Senhor possa nos conceder a cada dia corações, Senhor, que sejam mais fiéis, mais leais, cheios da virtude, da lealdade e da fidelidade para com o Senhor e para com o nosso semelhante. Nos ajuda, nos auxilia, que o Teu Espírito Santo possa achar espaço em nossas vidas a cada dia para nos preparar para esta jornada de fidelidade e de lealdade. É no nome do Teu Filho Jesus que nós te oramos, é em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Esboço da nossa lição, nós temos 3 tópicos. O primeiro, a origem de Ruth. O segundo, Ruth foi recompensada pela sua fidelidade. E o terceiro, o remidor. Então, na nossa lição de hoje, nós vamos ver Ruth, a nora de Noemi, que foi uma mulher decidida, destemida e firme em suas escolhas. Ela sabia o que ela estava fazendo. Mesmo diante de tanta dor, de tanta incerteza, ela demonstrou lealdade incomum à sua sogra e uma fidelidade admirável a um Deus que não era o seu Deus, mas passou a ser o seu Deus. E a história dela foi marcada por escolhas que revelam um caráter forte e uma fé firme, virtudes raras em tempos de crise. Então, é sobre esta mulher, de um caráter admirável, de uma fidelidade admirável, que nós vamos falar hoje nessa nossa lição de número 5. E vamos iniciar a nossa lição no nosso tópico 1. Para nós entendermos a história de Ruth, é necessário nós lermos, estudarmos o livro de Ruth. O livro de Ruth ele inicia no capítulo 1 falando a respeito de que na terra de Belém, na terra de Israel, houve uma fome muito grande. E um homem, Elimeleque, ele decide pegar a sua família, sua esposa e seus 2 filhos e ir para uma terra estrangeira. E a terra escolhida foi a terra de Moabe. E nessa terra de Moabe, os filhos de Elimeleque casaram. E com o passar do tempo, Elimeleque morreu, seus 2 filhos também morreram. E Noemi ficou desamparada juntamente com as suas 2 noras. E desamparadas que ficaram, Noemi escuta que Deus tinha visitado a terra de Israel e que aquela fome toda tinha acabado. Noemi então decide voltar para a sua terra e as suas 2 noras resolveram acompanhá-la. Quando elas estavam a caminho de Israel, Ruth então, e Orfa, andando rumo à terra de Israel com Noemi, Noemi olha para as 2 e manda que elas voltem para as suas casas, para a casa de seus pais, porque elas eram novas, podiam arrumar outros maridos. Noemi disse a elas que não tinha mais filhos, que elas não poderiam mais casar com filhos dela, ainda que elas tivessem. Esperando isso, Noemi disse que se ela tivesse um filho, ainda que fosse naquela noite, seria muito tempo de espera para que elas pudessem casar-se com eles.
Então Noemi insiste que elas voltem, Orfa decide retornar e Ruth decide seguir viagem junto com Noemi para a terra de Israel. E ela diz que não deixaria Noemi de maneira nenhuma. Aonde ela morresse, Ruth morreria junto com ela. Onde ela fosse enterrada, Ruth queria ser enterrada junto com ela. Então, essa é a história, o contexto da nossa lição de hoje. Ruth, uma estrangeira, que resolveu abraçar Noemi, sua sogra, rumo à terra de Israel, sendo devota ao Deus de Israel, um Deus estrangeiro. Muito bem, então Ruth, ela é dessa terra de Moabe, para onde Elimeleque foi, e os moabitas eram descendentes de Moabe, filho de Ló, nascido daquela relação incestuosa com a sua filha, que nós temos registrado lá em Gênesis capítulo 19. O povo moabita, eles habitavam ali ao leste do Mar Morto, e eles mantinham uma longa história de inimizade com Israel. Essa história de rivalidade começou cedo, e ela foi se intensificando com o tempo. O rei Eglon de Moabe, segundo Juízes capítulo 3 e o verso 12, subjugou o povo de Israel por 18 anos. Depois, sobre a liderança de Eude, Israel venceu e dominou Moabe por 80 anos. Juízes 3, 28. Essa sequência de conflitos gerou uma barreira cultural, política, religiosa entre esses dois povos. Apesar desse histórico de hostilidade, Ruth se destaca como uma exceção no meio do seu povo. Ela rompeu as barreiras das tradições, da rivalidade nacional e volta-se então para o Deus de Israel com um coração sincero. Sua decisão não foi apenas social ou familiar, mas foi profundamente espiritual. Mesmo sendo estrangeira, Ruth abriu o seu coração à fé no Deus verdadeiro, no Deus de Israel. O que demonstra com isso é que a graça divina não está limitada por fronteira, raça, passado, o que quer que seja. O fato de uma mulher moabita ser escolhida por Deus e incluída no seu plano redentor mostra o caráter universal da salvação. Até então, exclusivista por parte de Israel. Israel pensava que Deus era só deles, que Deus só queria salvar eles. Mas, na verdade, Deus sempre teve um plano universal de salvação. E a fidelidade de Ruth revela que qualquer pessoa disposta a abandonar os ídolos e a confiar no Senhor Deus pode experimentar a sua misericórdia, pode experimentar o seu propósito. Assim, a origem de Ruth, antes marcada pela distância de Deus, torna-se o ponto de partida de uma história de fé, de uma transformação e de uma redenção poderosa na sua vida. Ruth 1:1, a companheira. Ruth, ela se destacou como uma verdadeira companheira em meio à dor e à solidão que Noemi e suas duas noras viviam. Após a morte do marido, ela poderia ter seguido o mesmo caminho de Orfa. Ela poderia ter voltado à sua terra, à sua antiga vida. No entanto, ela preferiu permanecer ao lado de Noemi. Isso demonstra o amor, a empatia, o compromisso que ela tinha com Noemi. A sua decisão não foi baseada em conveniência. Ela não foi junto com Noemi porque isso poderia ser bom para ela. Ela não foi atrás de Noemi, junto com Noemi, porque ela tinha a visão de alcançar alguma coisa por causa de Noemi. A ideia de Ruth era estar com Noemi para cuidar de Noemi. Pelo que nós podemos entender da conversa das duas, nós
vemos que Noemi sempre foi uma pessoa boa para Ruth. Ruth, por sua vez, sempre foi uma pessoa boa como esposa. Então nós temos ali duas pessoas que se respeitavam. E nós vemos em Ruth uma espécie de gratidão a Noemi, pela sogra que ela era, dá a entender que tinha um bom relacionamento entre as duas. E essa atitude de Ruth, então, nos ensina que a verdadeira companhia vai além da presença física. Ela se manifesta em cuidado, em solidariedade, em constância. Ser companheiro é caminhar junto mesmo quando o caminho é difícil. Ser companheiro é dividir as lágrimas, é suportar os fardos do outro. Ruth não apenas acompanhou Noemi, mas ela assumiu as suas dores, suas esperanças, como se fossem suas próprias. Assim, Ruth acaba se tornando um exemplo de amizade sincera, de um amor sacrificial. Em tempos em que muitos abandonam o outro quando surgem as dificuldades, ela nos inspira a permanecer firme nos relacionamentos que Deus nos confiou. A sua companhia foi instrumento de consolo e também de transformação, pois através de sua presença fiel, Deus começava a escrever uma nova história de redenção. Então, Ruth, ela foi uma companheira fiel de Noemi, foi leal à sua sogra, como ela disse que seria. Tópico 1.2, uma história de amizade. O livro de Ruth, ele mesmo sendo breve, 4 capítulos, como eu falei anteriormente, ele é um livro muito profundo em significado. Ele é repleto de lições espirituais. Trata-se de uma narrativa que combina amor com amizade, com providência divina, com harmonia perfeita, revelando o cuidado de Deus mesmo nos dias mais sombrios. A sua simplicidade é justamente o que torna essa história tão rica. Não há excessos, não há desvios, apenas a descrição sincera de um relacionamento marcado pela lealdade e pela graça. Uma nora que foi leal à sua sogra. É uma história tão simples, é uma história tão emocionante, que é muito difícil nós lermos o livro de Ruth, meditando nele, e não chorarmos, e não nos emocionarmos, e não pensarmos quão grande foi Ruth nas suas decisões, no seu comportamento com a sua sogra. Eu penso que Noemi não era uma mulher tão idosa, mas ela já era uma mulher velha. Ela diz isso no texto. E Ruth, então, decide cuidar dela. Mas olha que coisa interessante. Ela não decide cuidar dela porque ela tinha um interesse. Como nós vemos hoje algumas noras que cuidam da sua sogra que já está idosa, na verdade cuida dos seus cartões, né, de aposentadoria. Não era esse o objetivo de Ruth. Não. Ruth, ela tinha um desejo sincero no coração, uma lealdade desprovida de segundas intenções. Ela tinha uma amizade verdadeira, ela tinha uma empatia verdadeira por Noemi. Então essa amizade entre elas duas nasceu em meio à dor, mas floresceu em meio à fé. Duas mulheres, vidas e culturas diferentes, uniram-se por um laço que ultrapassou as barreiras da nacionalidade, do sofrimento. O vínculo entre elas foi mais que humano, foi espiritual, pois se firmou sobre o Deus de Israel. Ruth revela que a sua amizade com Noemi estava alicerçada na sua fé, na nova fé que ela acaba de adquirir, acaba de decidir. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Ela é uma recém-convertida e ela agora decide acompanhar Ruth e descobrir mais sobre esse Deus de Israel. E essa amizade então mostra que Deus usa relacionamentos verdadeiros para manifestar a sua providência.
Ruth e Noemi se apoiavam mutuamente. Ruth não desamparou Noemi e Noemi não desamparou Ruth. Noemi orientava Ruth e dessa união Deus trouxe a redenção e trouxe a esperança. Ainda hoje, essa história ensina que a verdadeira amizade é uma dádiva divina, construída sobre o amor, sobre a confiança e sobre a fé. Em um mundo marcado pelo egoísmo e pelo abandono, o exemplo de Ruth e Noemi nos inspira a sermos amigos fiéis, instrumentos do cuidado de Deus na vida uns dos outros. Tópico 1.3 vai falar sobre o início da história que nós relatamos lá no início. Tá bom? Vamos ao nosso tópico 2. Ruth foi recompensada por sua fidelidade. Ruth, ela tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo de sua vida. Ela escolheu permanecer com Noemi. Essa decisão revela um coração leal, disposto a abandonar o passado, abandonar os seus ídolos, o seu Deus, a sua família e abraçar uma fé verdadeira. Essa escolha de lealdade foi o ponto de virada em sua história, pois Deus sempre honra aqueles que o buscam com sinceridade. Ao chegar ali em Belém, Ruth enfrentou uma nova realidade. Para sustentar a si e Noemi, ela passou a trabalhar, a colher espigas que caíam após os segadores que iam nos campos colhendo as espigas. Esse apanhar das espigas que caíam era um direito concedido pela lei aos pobres e aos estrangeiros em Israel. Então, hoje, por exemplo, hoje não tem mais os segadores, né, na maioria, principalmente nos grandes plantios. Hoje a colhedeira vai passando e ela não consegue pegar todas as espigas no milharal, por exemplo. Então fica muitas espigas para trás. E aí pessoas vão lá com saco colher aquelas espigas. E muitas das vezes esses fazendeiros deixam as pessoas, eles só levam aquilo que a colhedeira carrega e deixam aquele respingo para trás. E era isso que acontecia ali, né? E então os pobres e estrangeiros podiam ir nesses campos e catar esse respingo que ficava. Era isso que Ruth fazia para sustentar ela e a sua sogra. Mas ela mesmo nessa situação de humildade, ela age com diligência, ela age com fé, ela age com respeito. A lealdade de Ruth à sua sogra não era passiva. Ela se manifestava em trabalho, em dedicação. Deus, em sua providência, conduz então Ruth justamente aos campos de Boaz, um homem que era temente ao Senhor e parente de Elimeleque, o marido falecido de Noemi. Lá, a sua atitude chamou a atenção de Boaz. E a fama de Ruth já tinha chegado ao ouvido de Boaz. Em Ruth 2, no capítulo 11, ele diz: bem se me contou tudo quanto fizestes a tua sogra. As pessoas ali já conheciam a história de Ruth, a história de Noemi, como que ela cuidava da sua sogra após a sua viuvez. Mesmo não tendo mais um filho para dar a ela em casamento, ela abdica da sua vida para dedicar a sua vida à sogra. Essa lealdade silenciosa de Ruth ecoa diante dos homens. Ela ecoa diante de Deus. E aí essa sua humildade foi transformada em honra. A história de Ruth nos ensina que a fidelidade, mesmo nas pequenas coisas, nunca passa despercebida aos olhos do Senhor. Deus, ele nos observa e ele procura esses corações sinceros. Procura para recompensar. Ruth, ela começou catando espigas, mas ela terminou colhendo bênçãos abundantes. Ela se tornou dona da plantação. Ela se tornou esposa de Boaz, mãe de Obed, pai de Jessé, pai de Davi.
Então Ruth, uma estrangeira, sai da sua terra, vem para a terra de Israel e é inserida na linhagem de Davi, de onde se origina a linhagem de Jesus Cristo. Com isso, nós aprendemos que a fidelidade a Deus, ela abre caminhos de honra. O Senhor transforma o esforço e a constância em testemunhos e recompensas. Quem é fiel no pouco, sobre o muito, será colocado. Essa é uma palavra fiel e verdadeira. Tópico 2.1, a bênção da lealdade. Em um tempo de dor e incerteza, quando a maioria escolheria o caminho mais fácil, Ruth optou pelo caminho mais difícil. Permanecer ao lado da sogra, demonstrando um caráter íntegro e um coração moldado pela compaixão. A atitude de Ruth reflete o princípio cristão do amor, que se doa, que não busca os seus próprios interesses. Ruth é a encarnação daquela descrição de amor que o apóstolo Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 13. Ela coloca o bem-estar de Noemi acima das suas conveniências pessoais. A história de Ruth e Noemi se desenrola em meio a perdas e a dificuldade. E é justamente nesse cenário que a lealdade brilha com maior força. Sempre nós ouvimos histórias de pessoas que tinham muitas posses, muita condição, e quando perderam essas coisas, foram abandonados por todos. Todos aqueles que estavam à sua volta. Um exemplo bíblico disso é o filho pródigo, que saiu a desperdiçar a sua herança, era cercado de amigos, mas quando o dinheiro acabou, todo mundo sumiu. É nesses momentos que a verdadeira lealdade, ela se manifesta. A lealdade de Noemi, ela não foi uma lealdade por conveniência. Ela não foi uma lealdade motivada por obrigação. A lealdade de Noemi aconteceu por causa do seu coração sincero, da escolha que ela decidiu fazer de abraçar o Deus de Israel. Aconteceu por causa do carinho, do amor que ela tinha por Noemi. E por isso ela escolheu compartilhar o destino dela com Noemi, aceitando tanto as suas dores quanto o seu Deus. Então nós vemos nessa história tão linda de Ruth e Noemi, como que a empatia, como que o amor nos faz leais às pessoas que estão à nossa volta. No mundo egoísta como nós vivemos, essa é uma lição muito grande para nós. No mundo egoísta como nós vivemos, essa é uma marca muito necessária na vida dos cristãos. As pessoas não ligam mais umas para as outras. Cada um procura o seu próprio interesse. Isso vai na contramão do amor, descrito pelo apóstolo Paulo, ali em 1 Coríntios capítulo 13. Mas o Senhor ainda valoriza corações sinceros, que permanecem firmes mesmo quando não há nada a ganhar. Assim como Ruth foi honrada por sua lealdade, também o cristão que vive com amor e compromisso colherá frutos de graça e de recompensa eterna diante de Deus. Não nos desfaleçamos, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos. Tópico 2.2, Ruth e Orfa. Lembrem-se que Noemi tinha duas noras, Ruth e Orfa. As duas amavam Noemi. Nós percebemos isso, que as duas decidiram seguir Noemi.
Mas quando chegou o tempo de escolher entre permanecer com Noemi, num futuro incerto, sem segurança nenhuma, elas então tiveram que tomar uma decisão muito difícil. Orfa decide voltar para a casa de seus pais. A Ruth, então, decide seguir com Noemi, rumo a Belém, a terra de Israel. Não era que Orfa ela não amasse Noemi. Não é que Orfa não quisesse ir com Noemi, mas o futuro era muito incerto. Aquilo que Noemi fala para as duas convence Orfa que de fato seria melhor para ela voltar para a casa do seu pai. O texto diz que ela beijou a sua sogra e voltou para a sua parentela. Um gesto de despedida que simboliza a escolha de permanecer naquilo que era familiar, naquilo que era seguro, naquilo que está dentro da sua zona de conforto. E o que acontece com Orfa? Orfa some da narrativa bíblica, deixando uma lição muito clara. Nossas decisões de hoje determinam o nosso futuro. Ruth não. Ela teve uma atitude diferente. Ela não abraça só Noemi, como ela abraça também o Deus de Israel. E a sua decisão não foi emocional, foi espiritual. Ela sabia que o caminho à frente seria incerto, mas ela confiou na fidelidade de Deus. Essa perseverança transformou seu futuro e abriu as portas da providência divina. A lição que aprendemos com Ruth e Orfa é claro: as escolhas revelam o coração. Orfa representam aqueles que se comovem, mas andam por vista, confiam naquilo que é palpável. Ruth representa os que permanecem firmes na fé mesmo quando o futuro é incerto. Deus honra quem persevera. A fidelidade de Ruth foi o elo que ligou ao plano da salvação, mostrando que seguir o caminho de Deus, ainda que difícil, sempre será o melhor caminho. Qual é o melhor caminho? O caminho de Deus. Qual é o melhor lugar para se estar? Na presença de Deus, ainda que em tempos de crise, ou eu diria, principalmente nos tempos de crise. Tópico 2.3, a convicção de quem sabe o que quer. Ruth é um exemplo de alguém que sabia o que queria. Ruth não se deixou influenciar pelas circunstâncias, não se deixou influenciar pelas opiniões humanas. Ela tinha convicção do que ela queria. Onde quer que tu fores, irei eu. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ou não tente me fazer mudar de ideia, eu estou decidido. Embora o conselho de Noemi para que as suas noras voltassem às suas famílias não fosse um conselho errado, Ruth discerniu espiritualmente que aquele não era o caminho que Deus tinha para ela. A sua convicção interior, inspirada pelo Senhor, a fez rejeitar a segurança da terra de Moabe e abraçar o chamado de Deus em Belém. Eu lembro de Daniel Berg e Gunnar Vingre, quando eles recebem a profecia e decidem vir para o Brasil. História semelhante também daqueles jovens morávios que decidiram se vender para evangelizar em uma ilha cheia de escravizados. Parece que vejo como que as pessoas olhavam e diziam: vocês são loucos de tomar essa decisão. Mas Deus já tinha colocado a certeza no coração deles. Acredito que o sentimento que tinha no coração de Ruth era o mesmo sentimento que tinha no coração desses missionários, desses homens que decidiram partir mesmo quando o futuro era incerto, mesmo quando eles sabiam o que os esperavam ali, como o apóstolo Paulo. Eu sei que de cidade em cidade me esperam prisões e tribulações, mas em nada eu tenho minha vida por preciosa, contudo que cumpra em mim o meu chamado, o chamado de Deus na minha vida. É essa firmeza de propósito
que diferencia os fiéis. Enquanto muitos desistem diante das incertezas, os que têm fé, eles permanecem confiando que Deus dirige os seus passos. Aquela convicção de Ruth nos ensina que quem sabe o que quer em Deus não volta atrás. As vozes do medo, da razão humana, pode até tentar desviá-los, mas a fidelidade o mantém firme ao propósito divino. E é assim, como Ruth foi recompensada por permanecer fiel, também os cristãos que mantêm sua aliança com Deus e com o próximo será honrado, pois o Senhor tem prazer na constância e na obediência dos que andam com Ele. Que Deus possa despertar em nosso coração também essa firmeza, essa convicção, que nós possamos ter certeza daquilo que nós queremos e que o que nós queremos possa ser fazer a vontade de Deus. Tópico 3, o remidor. O termo remidor, traduzido do hebraico goel, significa resgatador ou parente redentor. Na cultura israelita, o goel, o redentor, ele era o parente mais próximo que possuía o dever de resgatar ou de restaurar um membro da família que estivesse em situação de perda, de necessidade ou de desamparo. Essa função era uma expressão prática da misericórdia e da justiça de Deus dentro da comunidade do seu povo. De acordo com a lei mosaica, o remidor ele tinha várias responsabilidades. Ele poderia recomprar terras que foram vendidas por necessidade, para que a herança familiar não fosse perdida. Também cabia a ele resgatar parentes que houvessem se vendido como escravos por causa da pobreza. Além disso, quando o homem morria sem deixar filhos, o parente mais próximo tinha o dever de casar-se com a viúva para assegurar a continuidade da linhagem do falecido. Tá? Então, esse era o papel do remidor. Parente, diz o texto que ele senta na porta da cidade e chama os anciãos e fala para ele que ele é o remidor, né, de Noemi, porque o marido dela tinha morrido, os filhos dela tinham morrido, e ela estava numa situação difícil e precisava de um remidor, e ele estava na vez. E aí o camarada falou, beleza, vou remir, sem problema nenhum. E aí Boaz fala para ele, mas tem um detalhe, você precisa, além de comprar as terras de Noemi, você precisa também casar com a nora dela que veio junto da terra de Moabe. E aí o remidor recusou, falou não, as terras eu até compro, agora casar com a Ruth fica difícil. E aí então, como ele se recusou, o Boaz fala, então, se você não vai, chega a minha vez. E aí o moço fez um concerto lá com o Boaz, tiraram as sandálias, como num ato de selar lá o pacto, e então Boaz entra na vez de ser o remidor da família. O texto demonstra que Boaz ele era um camarada muito bom. Ele era um camarada justo, ele era um camarada temente a Deus, ele era um camarada cheio de amor, ele era um camarada muito bom.
não só pelo fato de ter acolhido Noemi, de ter aceitado ser o seu remidor, mas pelo fato do texto dizer que ele era, de fato, uma boa pessoa. E isso demonstra pelo cuidado que ele tinha com Ruth e tinha com Noemi. Vale a pena ler o livro, tá? Vale a pena ler o livro. E, se possível, leia mais de uma vez. É muito linda a história. Tanto de Noemi, que eu acredito que era uma mulher muito temente a Deus, que ensinou muito a Ruth e a Orfa sobre o seu Deus. Vale a pena por causa da história de Ruth, que teve uma lealdade imensa com a sua sogra. A gente se emociona ao ver. Vale a pena por causa de Boaz, a sua atitude. O livro é um espetáculo. Precisa ler o livro. Leia a história de Ruth. 4 capítulos que vão te deixar emocionado. Leia o livro e você vai, com certeza, ser muito edificado, porque é um livro inspirador. E o remidor, nessa história toda, é uma figura profética do próprio Jesus. Que assim como Boaz foi o remidor de Ruth, Jesus é o nosso remidor eterno. Ele nos resgatou do pecado, ele restaurou a nossa herança espiritual, a nossa comunhão com Deus, e ele nos fez parte da sua família. Foi o que Boaz fez com Ruth. A história de Boaz e Ruth nos ensina que a redenção é um ato de amor, é um ato de graça. Foi isso que moveu Boaz. Foi isso que moveu Cristo. Deus usa pessoas fiéis para mostrar ou manifestar o seu plano de restauração. E o mesmo Senhor que levantou um remidor para Ruth continua hoje resgatando vidas por meio de Cristo, nosso Redentor celestial. E nessa nossa história, na história de Ruth, Boaz foi o remidor. Então, esse papel ele é cumprido por Boaz, que o texto diz que era um homem justo, um homem temente a Deus, e ele era parente de Abimeleque, o marido falecido de Noemi. Ele então assume a responsabilidade de ser o remidor de Noemi. Se nós observarmos no capítulo 4, quando Ruth fala com ele sobre a remissão, ele diz que havia um parente que estava na vez. Então era o parente mais próximo, então Boaz não era o parente mais próximo. Tinha um antes dele. E ele senta com esse parente, diz o texto que ele senta na porta da cidade, e chama os anciãos e fala para ele que ele é o remidor, né, de Noemi, porque o marido dela tinha morrido, os filhos dela tinham morrido, e ela estava numa situação difícil e precisava de um remidor, e ele estava na vez. E aí o camarada falou, beleza, vou remir, sem problema nenhum. E aí Boaz fala para ele, mas tem um detalhe, você precisa, além de comprar as terras de Noemi, você precisa também casar com a nora dela que veio junto da terra de Moabe. E aí o remidor recusou, falou não, as terras eu até compro, agora casar com a Ruth fica difícil. E aí então, como ele se recusou, Boaz fala, então se você não vai, chega a minha vez. E aí o moço fez um concerto lá com Boaz, tiraram as sandálias, como num ato de selar lá o pacto, e então Boaz entra na vez de ser o remidor da família. O texto demonstra que Boaz ele era um camarada muito bom. Ele era um camarada justo, ele era um camarada temente a Deus, ele era um camarada cheio de amor, ele era um camarada muito bom. Não só pelo fato de ter acolhido Noemi, de ter aceitado ser o seu remidor, mas pelo fato do texto dizer que ele era, de fato, uma boa pessoa. E isso demonstra pelo cuidado que ele tinha com Ruth e tinha com Noemi. Vale a pena ler o livro, tá? Vale a pena ler o livro. E, se possível, leia mais de uma vez. É muito linda a história.
tanto de Noemi, que eu acredito que era uma mulher muito temente a Deus, que ensinou muito a Ruth e a Orfa sobre o seu Deus. Vale a pena por causa da história de Ruth, que teve uma lealdade imensa com a sua sogra. A gente se emociona ao ver. Vale a pena por causa de Boaz, a sua atitude. O livro é um espetáculo. Precisa ler o livro. Leia a história de Ruth. 4 capítulos que vão te deixar emocionado. Leia o livro e você vai, com certeza, ser muito edificado, porque é um livro inspirador. E o remidor, nessa história toda, é uma figura profética do próprio Jesus. Que assim como Boaz foi o remidor de Ruth, Jesus é o nosso remidor eterno. Ele nos resgatou do pecado, ele restaurou a nossa herança espiritual, a nossa comunhão com Deus, e ele nos fez parte da sua família. Foi o que Boaz fez com Ruth. A história de Boaz e Ruth nos ensina que a redenção é um ato de amor, é um ato de graça. Foi isso que moveu Boaz, foi isso que moveu Cristo. Deus usa pessoas fiéis para mostrar ou manifestar o seu plano de restauração. E o mesmo Senhor que levantou um remidor para Ruth continua hoje resgatando vidas por meio de Cristo, nosso Redentor celestial. Tópico 3.2, Boaz e Ruth. Essa relação de Boaz e Ruth ela é uma das mais belas expressões da graça e da redenção no Antigo Testamento. Quando Noemi percebeu a bondade de Boaz para com Ruth, que trabalhava ali humildemente catando as suas espigas nos campos de Boaz, ela discerniu a mão de Deus agindo em favor delas. Então ela, guiada pela sabedoria e pela fé, orientou Ruth a buscar Boaz e falar a respeito do seu direito remidor, conforme a lei de Israel estabelecia. Então, seguindo as instruções de Noemi, Ruth chega até Boaz. E tinha-se o costume de deitar-se aos pés do homem de noite, para que demonstrasse a esse homem uma reverência, uma pureza. Era uma simbologia de pedir proteção e redenção. Então a mulher, quando o homem estava deitado à noite, ela se deitava aos seus pés e se cobria com um pedaço do manto do homem. E foi isso que Ruth fez, orientada por Noemi, por sua sogra. Então, ela faz isso, Boaz então acorda pela meia-noite e pergunta quem é ela, e ela então revela que ela é Ruth, a nora de Noemi, que havia retornado de Moab. Boaz então, ele aceita, responde a Ruth com bondade e reconhece em Ruth uma mulher virtuosa. Ele diz no capítulo 3, bendito sejas tu, minha filha. Melhor fizestes a tua última benevolência do que a primeira, não indo após jovens, quer pobres, quer ricos. Boaz, ele elogia Ruth por, em vez de ter procurado jovens, ela vai justamente atrás dele para ser o remidor. E ele diz que essa última benevolência foi ainda maior que a primeira. Qual a primeira? O fato dela ter cuidado de Noemi. E agora ela faz uma segunda benevolência que, segundo ele, é maior que a primeira. Em vez de escolher jovens para se casar, escolheu ele, porque ele era o remidor. Para que nós possamos entender o significado completo, é preciso a gente analisar o contexto da história de Ruth, né? É por isso que eu digo que é importante que se leia o livro de Ruth
todo. Então a história desses dois nos ensina que a fidelidade e a obediência abrem as portas para a providência divina. O gesto simples de Ruth, guiado pela fé e pelo amor, tornou-se o elo que uniu sua vida ao propósito eterno de Deus. Tópico 3.3, a recompensa de Ruth e Noemi. A fidelidade e a lealdade de Ruth não passaram despercebidos diante de Deus. Boaz, então, agindo conforme a lei, movido pelo amor e pela justiça, redimiu a propriedade de Abimeleque, comprou essa propriedade de volta e tomou Ruth como esposa, garantindo assim a continuidade do nome do seu parente falecido. Esse ato foi mais do que um cumprimento legal. Foi uma expressão da graça divina que transforma sofrimento em alegria, transforma perda em restauração. O casamento de Boaz e Ruth marcou o início de uma nova fase de bênção. Da união nasceu Obed, que veio a ser o pai de Jessé e avô do rei Davi, e portanto o ancestral direto de Jesus Cristo. Assim, uma mulher estrangeira, viúva e sem esperança, tornou-se instrumento do plano redentor de Deus. Sabe o que isso revela? Isso revela que o Senhor é capaz de usar pessoas simples e improváveis para cumprir os seus propósitos eternos. Noemi, que antes se sentia amarga e vazia, agora experimenta a restauração completa. O menino que nasceu, Obed, tornou-se para ela motivo de alegria e de renovo, sendo chamado de filho, por aquelas que testemunharam sua dor e agora viam sua vitória. A história termina com esperança e gratidão, mostrando que Deus recompensou a fidelidade e a lealdade dessas duas mulheres de forma abundante. No livro de Ruth, podemos destacar 4 grandes virtudes. A honra de Boaz, que agiu com justiça e temor a Deus. A coragem e lealdade de Ruth, que tomou decisões de fé. A restauração de Noemi, que viu a bondade de Deus se manifestar em sua vida, e a providência divina, que conduz cada detalhe da história humana para o cumprimento do seu propósito. A recompensa de Ruth e Noemi é a prova de que a fidelidade a Deus sempre resulta em bênção. Ainda que o caminho pareça difícil, o Senhor é o Deus que redime, restaura e transforma a história marcadas pela dor em testemunhos de esperança e de glória. Que nós possamos aprender com Ruth e com Noemi e possamos também desfrutar das bênçãos de Deus a cada dia.
O gesto simples de Ruth, guiado pela fé e pelo amor, tornou-se o elo que uniu sua vida ao propósito eterno de Deus. Conclusão. A história de Ruth e Noemi alcança seu clímax quando elas encontram Boaz, o Redentor que muda completamente o rumo de suas vidas. A jornada de Ruth nos ensina sobre fidelidade e lealdade. Sua escolha de seguir Noemi e confiar em Deus abriu caminho para que a graça se manifestasse plenamente na vida das duas. O mesmo acontece conosco. Quando permanecemos fiéis ao Senhor, Ele transforma nossas perdas em propósitos e nossas lágrimas em colheitas de alegria. Por isso, vale a pena confiar no Deus que nós servimos. Que a vida de Noemi e Ruth possa nos inspirar a caminhar com convicção o caminho do amor, da lealdade e da fidelidade. Cristo, nosso remidor, continua restaurando histórias, curando feridas e concedendo novas oportunidades àqueles que se rendem aos seus pés. Ele é o nosso Goel, Ele é o nosso Redentor, que jamais abandona os que neles confiam. Que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar a sua vida. Que no domingo você possa ser um instrumento de Deus para abençoar a vida da sua classe, a vida dos seus alunos. Deus abençoe e até a nossa lição de número 6, se assim o Senhor nos permitir.